Olá amigos da Avaliação, tudo bem? O vídeo que eu trago para vocês hoje é do JBL Tune 500BT. Eu tenho esse fone aqui há 1 ano e meio mais ou menos de uso, tá? Eu vou contar brevemente a história dele para vocês. Eu comprei esse fone aqui para usar ele no trabalho, né? No uso no home office. Só que quando eu comecei a usar ele, eu achei ele um pouco incômodo pelo fato de ser on-ear. E acabei trocando ele depois, não trocando, né, mas eu acabei comprando depois o Edifier W800BT. Porém, devido à portabilidade desse cara aqui, ao fato dele ser dobrável, tudo, eu achei ele bem prático para ser utilizado, tanto quando eu precisava ir pro escritório ou no cliente, alguma coisa, é mais fácil de guardar esse cara na mochila do que o Edifier. E também vi que ele é bem interessante para usar na academia, para fazer exercício, por alguns motivos que eu vou contar para vocês. Porém, enquanto eu estava preparando esse vídeo aqui, eu vi que esse fone aqui ele não está mais disponível no site da JBL. Também achei em pouquíssimos lugares para vender. E eu percebi que ele foi substituído pelo Tune 510BT. Tá? Então, eu comentei isso com o nosso patrocinador, Marcelo Dosek. E o Marcelo Dosek me mandou esse Tune 510BT, ou seja, esse vídeo que era para ser apenas a análise do Tune 500BT, vai ser também um comparativo entre as duas versões, ou seja, como esse aqui dificilmente você vai achar ele para vender, o 500, só para poder identificar aqui para vocês, o 500 é o preto e o 510 é o branco. E como você dificilmente vai achar desse aqui para vender, eu vou te dizer, se você tem um desse, se vale a pena fazer o upgrade para o 510, beleza? Então vamos começar aqui. Eles são dois headsets Bluetooth on-ear. O que é on-ear? On-ear é aquele que fica em cima da sua orelha, ele não fica ao redor da sua orelha. Tá? Os dois possuem o mesmo formato, mesma construção, não tem quase diferença nenhuma entre eles, tá bom? A bateria tem uma grande diferença do 500 para o 510. O 500 tem uma bateria que dura 16 horas e no 510 são 40 horas de duração. Só o 510 aceita o carregamento rápido, tá? A portinha de carregamento dele é USB do tipo C. Enquanto no 510 ele usa a portinha de carregamento o micro USB, ou seja, por isso que ele não tem o recurso de carregamento aqui. Tá aqui. Micro USB. E por isso ele não tem recurso de carregamento rápido. Carregamento rápido, Marcelo? Carregamento rápido é quando você pluga, acabou sua bateria, você pluga o fone na tomada para carregar e ele em pouco tempo te dá uma carga considerável. Cerca de 15 minutos aqui carregando, esse cara já te dá mais ou menos 2 horas de uso. Foi o que eu testei. Tá? O 500, Tune 500, ele utiliza Bluetooth versão 4.1. Enquanto o Tune 510 utiliza a versão 5.0, ou seja, quanto mais avançada a versão do Bluetooth, mais estável a conexão, melhor é a conexão e também você tem uma distância, um range maior que você pode se afastar da sua fonte de áudio ou, por exemplo, computador ou celular, enfim, mas é uma vantagem considerável do Bluetooth 5.0 para o 4.1. Diferença de peso entre os dois. O 510 é 5 gramas mais pesado. Isso aqui é uma diferença relevante. Tá? Mesmo com a bateria maior, esse cara aqui consegue pesar quase a mesma coisa. E os botões, cara, botões e entradas que eles têm é praticamente a mesma. Tá? Vocês podem ver que é igualzinho aqui. Mesmo botão de aumentar e diminuir volume. O botãozinho no meio de chamar assistente de voz ou confirmar alguma coisa. Para ligar da mesma forma. Apertou aqui, segura, ele liga, tá? E as portas de carregamento também são exatamente as mesmas. Perdão, a posição da porta de carregamento é a mesma, com a diferença, claro, do USB-C para o micro USB. Beleza? Então, vamos passar aqui para a questão da construção. Cara, é um fone que ele é feito todo em plástico, tá? Embora possa alguém, você está acostumado com fones mais caros, você pode ter uma impressão de que ele é um fone que parece, assim, simples, uma construção barata,
Porém é um fone robusto. Eu vou te falar que esse fone aqui já foi transportado para lá e para cá várias vezes. E ele está aqui do mesmo jeito, praticamente com a mesma firmeza do novo. E ele traz aqui as espumas da concha dele, são revestidas em couro PU, segundo o site da JBL. Couro PU nada mais é do que um courino, tá? Só que ele é diferente do courino, por exemplo. Vamos trazer de volta aqui o W800BT. Ele é diferente do courino do W800BT. Esse aqui lembra mais um pouquinho de couro natural. Lembra? Não quer dizer que seja. Enquanto esse aqui ele lembra mais um plástico, um revestimento de plástico. É ruim? Não. Tá? E eu vou te dizer que esse cara aqui, como eu disse para vocês, tem mais de um ano de uso. E ele tá aqui, ó. Olha, o couro PU ainda tá com boa qualidade. Tá? Não tá, ele deu só um desgaste aqui na parte de baixo. Só que tá longe de parecer que vai rasgar. E caso ele venha rasgar, é simples de trocar essa espuminha, tá? Você puxa aqui, você remove. Não vou fazer para vocês porque é complicado de colocar depois, mas é bem simples. Puxou, removeu, você troca caso tenha algum problema com esse revestimento aqui. E é bem macio, tá? A espuma é bem macia. Em relação ao novo, ela está bem macia, claro, mais macia por causa do tempo de uso. Só que continua funcional, não machuca as orelhas aqui por causa da perda de firmeza, né? Parte de cima, mesmo couro PU aqui nessa área do revestimento, também é macio. É uma área que encaixa bem aqui na cabeça, como vocês vão ver no Ailson ali daqui a pouco. E também está bem íntegro, depois de todo esse tempo de uso. Independente da cor que você escolher, é o mesmo revestimento, tá? A sensibilidade ao toque é a mesma. Só muda realmente a cor. Uma diferença aqui do 500 para o 510 é que o LR, vocês estão vendo que diminuiu aqui dentro. Eu não sei se é algo da versão ou se realmente mudou. Mas eu vi algumas fotos do 660, eu acho que é 660 o nome, que é a versão com noise cancelling desses caras aqui, e também está com LR menorzinho. Então pode ser uma mudança geral aí da JBL. Beleza? A concha dele tem amplos movimentos, tá? Ela gira para lá, gira para cá, você dobra ela assim, entendeu? Na prática, quando você coloca ela na cabeça, ele se encaixa bem, se molda bem a sua cabeça, tá? Por ser on-ear, ele fica em cima da orelha, então é um pouquinho irrelevante essa questão de se moldar tanta cabeça, mas ajuda um pouco no conforto, beleza? E também evita que você fique só com uma área da concha pressionando a sua cabeça. Ele tem isolamento passivo dele. É padrão on-ear, ou seja, não te isola totalmente do mundo, você vai ouvir um pouco dos barulhos externos, dependendo do volume que você estiver ouvindo. Beleza? Vamos para a questão do conforto. Aqui, primeiro a gente vai mostrar na cabeça do Ailson. Tá? Eu vou botar o 500 aqui na cabeça dele. Dá uma ajeitada aqui, né, Ailson? Senão fica ruim. Ó. Ele colocado aqui na cabeça do Ailson, lembrando que o Ailson tem uma cabeça com circunferência de 60 centímetros. Tá? Ele encaixa bem aqui na região da orelha, embora seja on-ear, fica em cima da sua orelha, ele não pressiona tanto a parte de trás da orelha, ou seja, ele não vai empurrar a sua orelha toda para trás. Tá? Ele faz uma pressão mais na parte da frente e um pouco aqui na parte de baixo, mas não é um fone que esmaga a sua orelha. Tá? É um fone que você consegue usar por bastante tempo, desde que você faça o seguinte. Claro, estou falando para pessoas que têm cabeça gigante como a minha e o Ailson. Esse fone aqui, quando ele vem de fábrica, ele vem com bastante força, aqui, bastante pressão na sua orelha. Então, pode até incomodar após algum tempo de uso. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comprei esse cara, eu usei a primeira vez, eu fiquei bem incomodado. Falei, pô, acho que eu preciso de um fone mais confortável do que esse. Porém, se você não tiver um Ailson para largar esse fone aqui por uns 2 dias na cabeça dele, eu te recomendo você pegar qualquer coisa que simule mais ou menos a circunferência da sua cabeça, deixe esse fone lá quieto por 1 ou 2 dias e depois quando você passar a usar você vai ver que vai estar totalmente diferente. Tá? Vocês podem ver isso aqui, claro que ele já foi bastante usado, tudo, vocês vão ver que
ele está um pouquinho mais largo do que o outro, mas olha só a diferença. Entre a distância entre uma concha e outra. Esse aqui está mais novo, mas mesmo assim eu já fiz o processo de deixar na cabeça do Ailson. E esse aqui mais usado. Claro que tem que fechar igual aqui, né, Marcelo? Senão não fica a mesma coisa. Viu? Ele totalmente fechado, a diferença de um para o outro. Beleza? E vamos usar aqui o mesmo 500, que já está mais largo, a cabeça da Somnia. A Somnia tem a circunferência de cabeça 49 centímetros, ou seja, simula aqui uma pessoa do sexo feminino ou uma criança. E vocês podem ver que mesmo assim, ele é um fone que encaixa bem, assim, mesmo quando você tem uma cabeça pequena. E eu tinha visto, primeira vez que eu coloquei aqui na Somnia em off, eu vi que, eu vi que o fone estava caindo um pouco da cabeça dela. Caiu. Enfim, se você tem a cabeça pequena, se esse fone não for te apertar muito, você tem que tomar só cuidado com isso, que dependendo do movimento de cabeça, ele pode vir a cair ou não. Eu li alguns reviews na internet de pessoas com cabeça menor reclamando justamente disso. Você coloca o fone na cabeça, faz um movimento, alguma coisa, ele pode sair do lugar, cair, dependendo do cabelo, se o cabelo estiver aqui também, ele pode escorregar um pouco. Então, é só ter isso em mente e você pode considerar a compra ou não. Tá? Passando aqui para a questão da conectividade, cara, ele tem a conectividade dele, lembrando, Tune 500 Bluetooth 4.1, Tune 510 Bluetooth 5.0, a conectividade dele, cara, eu achei um recurso legal. Quando você liga esses caras, ele já entra automaticamente em modo de pareamento caso ele não encontre um dispositivo que já esteja conectado, já esteja pareado. Ou seja, você não precisa se ligar e ficar segurando o botão caso você esteja utilizando ele pela primeira vez ou esteja utilizando num dispositivo novo. Tá? Conexão deles, conecta rápido, não tive problema de dificuldade de encontrar ele no Bluetooth, no pareamento. Porém, cara, o 500, ele tem um problema, não sei se é da minha unidade ou se é algo que acontece padrão, mas depois de meia hora, 40 minutos de reunião, conectado no Teams ou no Discord, esse cara aqui, o 500, ele costuma deixar a voz de quem está falando comigo totalmente robótica. Ou seja, eu tenho que desligar ele, esperar uns 5 segundos e ligar novamente, aí ele faz o pareamento correto de novo e volta a transmitir a voz da forma certa. O 510 isso não aconteceu. O 510 eu comprei ele já tem uma semana mais ou menos, eu utilizei. Durante essa semana teve uma reunião que eu fiquei mais ou menos uns 6 horas com ele conectado direto e não tive qualquer problema. Então foi um problema que aconteceu no 500, não sei, repito, não sei se é da minha unidade ou se é algo que acontece por causa desse Bluetooth 4.1. Mas tem outros dispositivos 4.1 aqui de Bluetooth 4.1 que não tiveram problema, então pode ser um problema só da minha unidade. Beleza? Um detalhe que faltou falar, cara, é que esse couro PU aqui esquenta pouco. Eu não achei que ele esquenta tanto as orelhas. Ele cozinha as orelhas menos do que um over-ear. Claro, todo on-ear é assim. Só que o ponto de contato dele não esquenta muito. E olha que eu uso esse fone aqui no Rio de Janeiro, é um calor danado no verão, e não costuma cozinhar as minhas orelhas. Beleza? Ele não tem entrada P2, como vocês podem ver, ele só tem conectividade Bluetooth. O único que tem entrada P2 desses modelos aqui é o 660, que tem o Noise Cancelling, né? Só que a gente não tem ele aqui para mostrar para vocês. Tá? Agora, vamos para o ponto que é interessante, que é a qualidade sonora. Tá? Esse fone, ele é da JBL. A JBL tem uma assinatura de áudio que é mais focada em grave. Quem conhece a JBL Boombox, outros fones JBL maiores, você sabe que ela tem um foco maior em grave. Tá? O problema é que esse fone aqui, ele é tunado com foco nos médio graves. Ou seja, médio graves são aquelas frequências graves que estão mais próximas ali dos médios. E quem está na frequência dos médios? De forma simplificada, vozes. Tá? Então quando você tem um boost nos médio graves, ou seja, quando as pancadas, os sons graves, estão invadindo a frequência dos médios, o que acontece? Você acaba
tomando o lugar das vozes. E é o que acontece nesse cara aqui. Esse fone, para você ouvir uma música eletrônica, uma batida, ele é legal, ele te dá um impacto legal, porém, falta subgrave. Eu achei engraçado que, embora ele tenha um boost ali nos médio graves, falta um subgrave para te dar aquele punch, aquele grave que você sente ao invés de ouvir. Aquilo é o subgrave, e ele não está tão presente nesse cara aqui. E está bem pouco presente. Comparando com o Allsense 200, vou deixar o card aqui para vocês, o Allsense 200 ele tem uma pegada forte no grave e também tem subgrave mais presente do que esse cara aqui. Então, se você é um cara, um basshead, que gosta bastante daquela batida grave, aquele grave que você sente mais do que ouve, eu sugiro, se você está pensando somente em qualidade sonora, eu sugiro olhar com carinho para o Sense 200, mesmo sendo mais caro, ou espera uma promoção, do que comprar esse cara aqui pensando no grave. E olha que a JBL anuncia o Pure Bass, que é um recurso focado totalmente em grave. Só que assim, lembrando, se você não conhece muito, não tem muita experiência de audição com outros fones, o grave desse cara aqui vai parecer legal, porque você vai ouvir uma música eletrônica, um hip hop, um funk, vai ter aquela batida forte, porém não é uma batida muito limpa. Os médios ficam bem recuados, as vozes também ficam bem recuadas. E esse cara aqui tem um pico nos agudos, ele é um V-shaped. V-shaped o que é? Aquele fone que você tem, é aquela equalização que você tem muito grave, muito agudo e os médios recuados. Ou seja, esse cara aqui ele tem um pico também nos agudos, tem um boost nos agudos, então não soa muito natural, tá? Meus ouvidos não soam muito natural. Eu particularmente, lembrando, tudo que eu estou falando aqui é opinião minha, foi como eu ouvi esse cara. Você pode ver outros reviews que têm outra opinião totalmente diferente. Eu particularmente não gosto muito de agudos, assim, esses agudos artificiais, esses agudos muito pouco naturais. Então, esse cara aqui tem uma sonoridade musical que não me agrada tanto. Porém, para você que gosta de graves e não tem tanto conhecimento com outros fones, nunca ouviu outros fones diferentes, você vai gostar disso aqui. Você vai pegar desse cara aqui, vai botar e falar, cara, que pancada legal, batida legal. Então é um ponto a considerar. Tá? Ele, como eu disse para vocês, como média recuada, as vozes também são recuadas. E na questão do volume, cara, esse cara tem um volume razoável, tá? Não mudou de um para o outro. Embora lá no site cada um mostre a sensibilidade de um jeito, na prática, esse cara aqui é um fone que você ouve ele com volume de 50% a 55% para ouvir de forma agradável. Se você botar um volume muito alto, você vai estragar seus ouvidos. Então, é um fone que entre 50% e 55% de volume já está legal. Ele tem menos volume do que o Sense 200 também. Beleza? Agora vamos passar para o teste do microfone. Eu vou, como padrão, a gente vai para o OBS Studio. Eu vou mostrar o teste do 500, do 510 e depois a gente volta para cá. E antes de passar para o teste de áudio, é só fazer uma medição das conchas aqui para vocês. Esse fone aqui, a concha tem 6,5 centímetros de tamanho, tá? É uma concha arredondada, então, para você ter uma ideia, esses 6,5 centímetros aqui é o mesmo tamanho da parte interna da concha do W800BT, da Edifier. Então é isso que diferencia um on-ear do over-ear. Over-ear, lembrando, ao redor da sua orelha, on-ear, em cima da sua orelha. Beleza? Então, agora sim, vamos passar para o teste de captação do microfone. Então, amigos, esse aqui é o teste de captação de som do Tune 500BT. Estou fazendo esse teste aqui com um padrão aqui no canal. Escritório aberto, janela aberta, ventilador aqui ligado em cima de mim. Estou com a porta aberta também, ou seja, nenhum tratamento de ruído aqui no meu escritório, de forma a passar para vocês um cenário de vida real, ou seja, para vocês verem se vocês utilizando esse fone aqui numa situação de rua ou num escritório que você trabalha, você vai ver como é a captação de som externo, sons externos, sons alheios, além da sua voz. E aqui a gente tem, como padrão também aqui no canal, a captação é feita no OBS Studio. Eu capturo a tela para vocês aqui para mostrar exatamente o que eu estou vendo. E eu tenho aqui dispositivo de entrada Tune 500PT, nenhum filtro de áudio aplicado. Então o som que vocês estão ouvindo é simplesmente o som
do Tune 500BT. Beleza? Vamos voltar lá para o vídeo. Então, amigos, essa aqui é a captação de áudio do Tune 510BT. Quem for um pouquinho mais atento vai ver que a captação é praticamente no mesmo horário que eu fiz a captação no Tune 500BT, mesmo dia, tudo certinho. E aqui é basicamente para você comparar um com o outro. Padrão do canal, como eu já expliquei no Tune 500. A gente está aqui com o escritório sem nenhum ruído controlado, nenhum som controlado. A gente está com todos os ruídos do ambiente que possam acontecer, estão acontecendo. E a única diferença para o outro vídeo é que a gente tem aqui dispositivo de entrada Tune 510BT e também com nenhum filtro de áudio aplicado. Beleza? É isso aí. Vamos continuar com o vídeo. Então, eu gostei da captação do microfone, cara. Comparado ao Sense 200, não tem nem comparação. Ele é bem superior. E também é melhor do que o microfone do W800PT da Edifier. É um microfone que eu utilizo ele em reuniões, eu utilizei em reuniões várias vezes sem nenhum problema. Trabalho com outras pessoas que utilizam esse modelo de fone para fazer reunião, ouço a voz delas sem problemas. E só uma coisa que vocês viram no OBS, não sei se foi uma percepção só minha, ou se vocês também vão perceber isso, é que o W800, perdão, tô confundindo já, o Tune 510BT ele tem um chiado estranho no fundo, e o Tune 500 ele é mais limpo. Nenhum dos dois traz cancelamento de ruído no microfone, tá? Então, não sei realmente qual a diferença, por que um deu diferença em relação ao outro. Mas, de qualquer forma, é um fone com uma captação boa, você pode utilizar ele para escritório sem nenhum problema. Para ligações também, sem nenhum problema. E falando ainda do uso no escritório, eu recomendo, cara, se você tem um 500, tá funcionando bem, tá legal, talvez seja bom você passar para esse cara aqui, para o 510, por causa da questão da duração da bateria, você usa ele mais tempo. O USB-C, você está compatível com a maioria dos equipamentos hoje em dia que utilizam também o USB-C para carregamento. Então, vale a pena você fazer esse upgrade, tá? Pensando em uso no escritório. Se é só para uso musical, não faz diferença, tá? E para o uso em jogos, cara, como é padrão aqui no canal, a gente também utiliza todos os fones para jogar. Cara, a latência do 510 é menor, claro, por causa do Bluetooth mais avançado. Praticamente sem delay. No meu computador de jogos ali eu uso um dongle que é 5.0 não é 5.2 Bluetooth, se não me engano. Então é praticamente sem delay. Esse cara aqui tem um delay considerável, tá? Então, para competitivo, se você joga competitivo e você está usando um 500, aí está sofrendo com delay, passa para 510, você vai gostar bastante. Esses médios dele recuados complicam, aí já falando novamente do competitivo, os médios recuados complicam a vida porque você não ouve bem os passos não soam com naturalidade, você não consegue dizer muito bem a posição onde está, ou seja, isso também faz um palco sonoro compacto, sem muita amplitude, um palco sonoro estranho. Então, realmente para jogar esse cara aqui não funciona muito legal. E mesma coisa é para jogos de mundo aberto, RPG, um casualzinho. Você pode usar, cara, não tem o que usar, não tem outro fone para usar, quer usar esse cara aqui, vai com ele. Só que ele não é muito natural, ele não tem uma naturalidade muito boa em jogos de RPG, os sons não soam com muita naturalidade legal. Então, realmente para jogar esse cara aqui fica devendo. Porém, para você utilizar ele na rua, na academia, cara, é um fone excelente para academia. Tá? Embora ele não te vede totalmente o barulho do que está acontecendo na academia, você vai ouvir um pouco da música que está tocando lá na aula de zumba, enquanto você está fazendo a tua esteira. Porém, é um fone que tem um volume bom, é um fone robusto, é um fone resistente, é um fone que você troca essa almofadinha, então é um fone realmente legal para você utilizar na academia. E na rua é um fone discreto, cara. É um fone que não é muito grandão, não é muito pesadão, então também dá para usar tranquilamente na rua. No geral, cara, é um fone bem cumpridor das funções que ele se propõe a ter, tá? Então, se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo aí, vou até botar um preto e branco aqui, se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é meu cachorro, cara. Meu cachorro resolveu dormir e tá roncando. Depois, qualquer dia eu mostro aí no vídeo pra vocês. Não hoje. Mas... então, cara, é um fone cumpridor, é um fone que
faz bem o seu papel e, assim, é pensar no seu uso. Se você vai querer um fone para fazer tudo, para usar na academia, para usar no escritório, para usar o tempo todo, esse cara aqui se sai melhor, por exemplo, do que o W800BT ou do que o Sense 200. Por quê? Porque ele troca as almofadas. Isso aqui é muito importante. Você rasgou essa almofada, você não precisa perder o fone, você não precisa usar meios estranhos para poder trocar essa almofada. É só puxar, agora eu vou puxar aqui, tá acabando o vídeo, depois eu coloco no lugar. Ó, só puxar, cara, troca e vida que segue. Beleza? Então é isso, mas antes de acabar, como de padrão, como de costume, eu trago para vocês um spoiler do nosso próximo teste. O nosso próximo teste vai ser daquele fone que a gente fez o unboxing aqui no canal, que é o UOL Energy 100 da Bialog, tá? E ele é um fone gamer TWS, primeiro TWS que a gente testa no canal e também o primeiro in-ear que a gente traz em vídeo aqui para vocês. Então, fica com a gente, em breve o teste desse cara aqui. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.